Olá, queridos irmãos e irmãs, será que fazer rifa na igreja para ajudar em motivos louváveis é algo correto dentro da palavra do Senhor? E você compra rifas, costuma comprar rifas de pessoas que pedem ajuda? Será que isso também é correto quando a gente olha para dentro da palavra do Senhor? Mas eu gostaria de expor alguns motivos pelos quais eu acho que a igreja e os cristãos não deveriam fazer rifas e como eles devem agir diante de rifas oferecidas a eles. Vamos então aprender razões para as rifas não serem corretas. Vamos lá então. Queridos, a rifa leva as pessoas a ajudarem incentivadas apenas pela possibilidade de ganhar algum prêmio, ou seja, a motivação é ter um benefício, porque a rifa nada mais é do que a troca de um determinado valor por um número da sorte, por um quadradinho ali numa tabela, onde você terá então a possibilidade de, segundo a sorte, ganhar algum prêmio. Ou seja, o coração da pessoa é movido pelo prêmio, por aquela possibilidade, aquele prêmio oferecido, e não pelo objetivo louvável, pela vontade de verdadeiramente colaborar para que o objetivo seja alcançado. Veja, se a colaboração fosse espontânea e verdadeira, certamente que não seria necessário fazer uma rifa, correto? Se as pessoas estivessem, então, atendendo um chamado verdadeiro para uma causa, para que a rifa? Então, apela-se a um jogo de interesses. Alguém precisa de um determinado valor e troca-se, então, ali por aquele número da sorte para que alguém possa ter a possibilidade ali de ganhar um determinado prêmio. Mas quando nós olhamos para a Bíblia em 2 Coríntios 9:7, o que o apóstolo Paulo nos ensina é o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Então observe bem, queridos irmãos, que quando nós ofertamos, quando nós ajudamos, é preciso uma motivação correta diante de Deus. A palavra diz que não pode ser com tristeza ou por necessidade, obrigatoriedade, pressão, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. É preciso a motivação correta até mesmo para contribuir com as causas do reino de Deus. A Bíblia nos ensina a contribuir com a obra de Deus de forma espontânea, baseados em desejos e sentimentos corretos e que agradam a Deus. Contribuições por interesse, por pressão, com falta de amor, com tristeza, não agradam a Deus. Ou seja, aquele que deseja contribuir com alguma causa no reino de Deus, o faz sem a necessidade de ter que ser estimulado por um prêmio, queridos irmãos, ou estimulado pelo desejo de ganhar sempre alguma coisa em troca por tudo que faz. Quem contribui sempre esperando alguma coisa em troca, contribui com a motivação totalmente equivocada. Olha só, olha que interessante esse texto que nós vamos ler agora. A pessoa que contribui corretamente, ela faz estimulada pelo seu sentimento de dever, de ter em mãos a possibilidade de fazer o bem e obedecer ao que Deus ensina. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: portanto, aquele que sabe, observe bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se em uma comunidade existe uma causa do reino de Deus e alguém tem como ajudar e não ajuda, nisso está pecando. Agora, se essa pessoa precisa de uma rifa, de um prêmio, para que ela seja motivada a ajudar, queridos irmãos, essa ajuda se transforma em algo que não agrada a Deus. Fazer rifa na igreja contribui ainda mais para que as pessoas só aceitem fazer coisas baseadas no famoso toma lá da cá. Se eu tiver possibilidade de ganhar alguma coisa, aí eu estou motivado. Se for só para ajudar, por ajudar pela causa, eu não ajudo. Ou seja, penso que esse tipo de coisa prejudica a vida das pessoas ao invés de motivá-las a uma vida de envolvimento solidário no reino de Deus, desprendimento com as causas do reino do Senhor. Quando vemos Paulo mencionando a liberalidade dos crentes da igreja da Macedônia, ele destaca a forma solidária, espontânea, envolvida e altamente amorosa com que eles contribuíam com as boas causas do reino de Deus. Observe bem o texto de 2 Coríntios 8, versos 3 e 4. Porque eles, está falando dos irmãos da Macedônia,
Testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de poderem participar da assistência, da ajuda, da colaboração com os santos. Queridos irmãos, eu destaco aqui a palavra voluntários, usada aqui nesse verso. Não foi preciso fazer uma rifa para que essa igreja se motivasse, pois ela estava motivada pela motivação certa, o amor a Deus, ao próximo, ao reino do Senhor. E é esse tipo de motivação que Deus louva, que Deus elogia em sua palavra. Mas presbítero tem um problema. Se não fizer rifa, então ninguém ajuda. Vou te explicar um pouquinho a respeito dessa questão a partir de agora. Queridos irmãos, sim, é possível que algumas igrejas, os membros estão acostumados a fazer coisas apenas tendo a percepção da possibilidade de ter algo em troca, não participem de chamadas espontâneas para ajuda em boas causas. Eu acredito que isso aconteça, né? É algo que acontece em todas as comunidades em algum nível. Nesse caso, queridos irmãos, a solução mágica não é fazer uma rifa para que a igreja seja provocada, né, a uma motivação de ajudar. Antes, quando nós fazemos então a rifa, nós acabamos atrapalhando ainda mais a questão, acostumando ao mau caminho. Agora veja, o que é o correto? Abrir a palavra de Deus e pregar incessantemente sobre os princípios fundamentais da vida cristã, exortando esses crentes sobre o bom proceder dos discípulos de Cristo, o envolvimento na obra de Deus. E aí, queridos, quando nós abrimos a palavra e pregamos, o Espírito Santo se encarregará de trabalhar nos corações e mudá-los para uma motivação correta e saudável, como aquela dos irmãos da igreja da Macedônia, muito elogiada pelo apóstolo Paulo. Por isso, pegar o caminho mais fácil de fazer uma rifa para motivar as pessoas a ajudar me parece algo totalmente ruim para o desenvolvimento e crescimento dos discípulos de Cristo. Então você, aí na sua comunidade, busque na palavra motivação, não em rifas. Afinal, queridos, precisamos estar alinhados com as nossas convicções. Se eu ajudo e creio que a Bíblia diz que tem que ser pela motivação correta, então é por essa motivação de ajudar que eu ajudo e não por outra motivação menos nobre, como por exemplo a de participar de um sorteio para ganhar um prêmio. Eu não faço isso. Essa não é a forma com que eu costumo agir. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje, né, nessa reflexão. Pode deixar o seu comentário também com a sua opinião. Fique à vontade, sempre com todo respeito, tá bom?